A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Nós estamos gravando um pequeno curso do livro de Provérbios. Provérbios, que é um livro de sabedoria, e nós hoje vamos gravar a aula de número 28, que medita no capítulo 16. Vamos à leitura. Verso 1: Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Como diz o texto, nós estamos sempre fazendo, criando projetos. O nosso coração sempre prepara o que nós vamos fazer. O nosso coração pensa: no campo espiritual eu vou ajudar, no departamento de missões eu vou ajudar pessoas no evangelismo, eu vou visitar as pessoas nos hospitais, eu vou realizar um trabalho com os presídios, eu vou realizar um trabalho evangelístico missionário para fazer viagem para outros países, para pregar o reino de Deus no trabalho voluntário. Nós vamos criando pensamentos daquilo que faremos para Deus, mas muitas vezes esquecemos que os nossos talentos, quem nos dá é o Senhor. Então, precisamos colocar esses projetos, essas preparações do nosso coração em oração, dizendo para que Deus nos ilumine e revele se realmente estamos na direção de Deus, porque é Deus quem prospera os nossos caminhos em relação ao ministério. Ainda sobre a questão dos projetos e das preparações do coração, existem pessoas que estão na fase de buscar um marido, uma esposa, e estão pensando: como vou realizar esse projeto? Como vou encontrar uma pessoa para viver ao longo desta vida? É necessário que nessa preparação você se sente, pegue um papel, pegue uma caneta e coloque as características daquilo que você busca. Quando você anota em um papel as características específicas da pessoa que você deseja, você pode chegar a Deus em oração e dizer: Deus, o que eu desejo para a minha vida é que esta pessoa seja, e coloque as características em oração, pedindo especialmente para Deus aquilo que você tem buscado. Não esqueça de incluir que seja uma pessoa temente ao Senhor, que respeita a Deus e que tenha um comprometimento muito sério com o casamento, porque essas características vão fazer com que essa pessoa se dedique a seguir a Deus, e todos os que seguem a Deus honrarão o casamento e o compromisso com o cônjuge. Coloque essas características e preencha com as demais características. Se você quer que a pessoa seja rica, qual o nível financeiro que você deseja que essa pessoa tenha? Você pode pedir isso em oração. Uma mulher contou que pediu a Deus um homem que fosse rico, loiro e que fosse um homem de Deus. Durante um tempo ela orou e apareceu um homem que era rico, que era que era homem de Deus, mas ele tinha o cabelo preto. Então as pessoas disseram para ela: esse homem é um homem de Deus e um homem muito bom. Você deve casar com ele. E ela respondeu: não, porque eu sei o que eu pedi. Eu pedi um homem rico, loiro e homem de Deus. Então ela continuou orando e pediu por mais um tempo, e depois de um tempo, um missionário veio do Canadá. E na igreja em que ela estava, e ele tinha todas essas características, e gostou dela, e ela também gostou dele, e ela disse: esse é o homem que eu pedi para Deus.
ele é rico, ele é loiro e ele é um homem de Deus. E hoje essa pessoa se casou com esse homem e fazem a obra missionária na região do Canadá. Então, esse testemunho dessa mulher mostra que é necessário ter uma preparação específica. Com relação à preparação do coração, existem pessoas que estão projetando abrir um negócio, abrir uma empresa. É necessário que você coloque no papel e também com a caneta onde você pretende abrir o seu negócio. Hoje, as pessoas podem abrir os seus negócios no mundo físico, mas é possível montar lojas comerciais virtuais na internet, onde você não tem gastos com funcionários, não tem gastos com aluguel de espaço físico e você pode fazer a entrega dos produtos que você comercializa dependendo do produto por meio do envio pelos correios. Existem empresas grandes que permitem que você crie lojas e que você revenda o produto delas. Você pode vender até mesmo geladeiras, fogões e outras coisas para grandes empresas e receber uma comissão por isso. Você pode se perguntar: você está falando sobre empresa, sobre casamento, sobre questões particulares do dia a dia, comentando a Bíblia? Sim, porque a Bíblia ela tem um aspecto prático. E as pessoas muitas vezes leem a Bíblia como se fosse um livro apenas espiritual. Deus se preocupa conosco em todos os aspectos, no campo espiritual, para que nós tenhamos comunhão com Ele, em primeiro lugar, porque Ele nos ama e Ele quer ser o nosso Pai, o nosso amigo, e Ele também escreveu a palavra dele para todos os setores da nossa vida. Ele se preocupa com a nossa saúde, ele se preocupa com a nossa condição econômica e financeira, ele se preocupa com o nosso relacionamento conjugal, ele se preocupa com o nosso relacionamento com os filhos, com as pessoas com quem nós vivemos na sociedade. É por isso que Deus fala na palavra dele sobre comunhão, como por exemplo o Salmo 133, verso 1, que diz: Ó quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Deus deseja que as pessoas na terra compreendam o seu papel na sociedade e ajudem o próximo. Imagine uma sociedade onde todos seguem a Deus, onde todos se perdoam, onde todos não cobiçam, não invejam o que é do próximo, mas em que todos cuidam da sua própria vida, em que todos estão preocupados com o bem de si mesmos e cuidam da sua própria saúde, cuidando da sua alimentação, não caindo em obesidade, não caindo em problemas de saúde por decisões mal feitas, como por exemplo a decisão de comer muito açúcar, a decisão de beber muito refrigerante, a decisão de seguir pela preguiça, de não frequentar uma academia, ou mesmo quem não tem momentaneamente condição de frequentar uma academia, de fazer uma caminhada de 30 minutos, reservando um tempo para que a vida seja organizada nesse aspecto. Então, se as pessoas se preocupassem com essas questões e também criassem legislações para promover essas atividades, o mundo certamente seria melhor com a solução desses problemas. Mas as pessoas não têm atentado para a leitura da Bíblia nesse aspecto prático, muitas vezes, e leem a Bíblia apenas no aspecto espiritual. Quando você ler a Bíblia, entenda que os ensinamentos da palavra são para todos os setores da nossa vida. Então, prepare, faça os seus projetos em todas as áreas da sua vida, colocando em um papel e com uma caneta: projeto da vida familiar,
projeto da vida conjugal, projeto da vida social, o seu relacionamento com as pessoas, o seu relacionamento no seu local de trabalho. Coloque esse projeto, que eu possa ser a diferença no local onde eu trabalho, que eu possa ser a diferença na minha empresa, que a minha empresa seja para honrar a Deus, que os meus funcionários sejam pessoas que recebem a palavra de Deus, que eu possa honrar os meus funcionários dando a eles treinamento para que eles cresçam e prosperem, e que a minha empresa seja uma empresa em que as pessoas entram e prosperam e vão embora abrindo as suas próprias empresas. Muitas pessoas pensam que têm que criar empresas e colocar as pessoas para trabalharem para elas para o resto da vida. Mas o melhor que nós podemos fazer é criar empresas em que nós desenvolvemos as pessoas e elas vão embora abrindo outras empresas e vêm novos funcionários que vão aprender e também vão prosperar. Quando nós entendemos que o nosso negócio é para ajudar as pessoas a crescerem e a prosperarem e avançarem, nós estamos fazendo o mesmo projeto de Deus. Deus nos investe em nós. Ele nos traz constante crescimento e Ele vai trazendo novas e novas pessoas para o reino dEle, para a obra dEle, e Ele vai fortalecendo cada um, vai prosperando cada um, vai renovando cada um. Então, que nesse versículo, o do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca, nós possamos entender que todas as preparações do nosso coração devem estar diante de Deus, porque é Ele que tem a resposta da boca, é Ele que tem a resposta exata, se nós estamos prontos, se já é tempo de começar, se já é tempo de realizar, se é tempo de se preparar mais, de buscar mais informação. Talvez um projeto seu ainda não se realizou porque a resposta do Senhor hoje para você é: paciência, meu filho, tenha um pouco mais de calma, permanece ainda na minha graça, porque eu preciso que você veja mais algumas coisas para que você possa estar pronto para poder avançar para isso que você me pediu. Então, saiba ouvir o sim de Deus e avançar, o não de Deus, porque o seu projeto não está de acordo com o que é melhor para você. Porque quando Deus diz não, Ele não diz não porque Ele não ama você. Talvez o não que Ele disse para essa pessoa, por exemplo, que você quer namorar, é o livramento futuro para a sua vida. É uma porta que se fecha, mas para que se abra outra porta, que é a porta de Deus para a sua vida, em que você será mais feliz, mais realizado, mais abençoado. Então, entenda que do homem são as preparações do coração. Nós preparamos e projetamos muitas coisas, mas a melhor resposta é a resposta que vem da boca do Senhor, porque Ele é que sabe o que faz em nossa vida, quando faz em nossa vida e por que faz na nossa vida. Só não seja daquelas pessoas que o projeto de Deus não se realiza pela sua inércia e pela sua omissão, porque existem pessoas que se entregam para a procrastinação e se entregam para a preguiça e dizem: ainda não é o tempo de Deus. Deus já disse que é o tempo, Deus já falou que pode, mas a pessoa fica agindo de forma vagarosa e depois ela coloca a culpa e a responsabilidade pelo seu fracasso pessoal em Deus. Cuidado para que você não seja essa pessoa que está atrasando aquilo que Deus já decretou sobre a sua vida. O versículo 2 diz assim: todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Então, às vezes, nós fazemos alguma coisa pensando que nós estamos na direção de Deus,
mas nós não estamos. Muitas pessoas, por exemplo, querem ofertar, querem abençoar determinados projetos sociais e essas pessoas são muito ricas, mas elas abençoam dizendo assim: estamos fazendo uma boa ação. Mas lá no fundo do coração, quando elas fazem esse trabalho de ajudar financeiramente os projetos sociais, elas estão com uma pequena arrogância, um pequeno orgulho, dizendo assim: como eu sou uma pessoa boa. Todos estão vendo na comunidade que nós somos as pessoas que estamos ajudando. E lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, Jesus disse a respeito desse assunto que quando vocês apresentarem uma oferta, não sejam como os fariseus, que fazem tocar buzina para fazerem as suas ofertas aos necessitados, mas que o que a tua mão direita faz, a tua mão esquerda não saiba, mas somente o Senhor. Então, às vezes, nós pensamos que aquilo que nós estamos fazendo é limpo e está certo, mas o Senhor pesa os espíritos. Aquela pequena arrogância, aquele pequeno orgulho, Deus está vendo e está dizendo que a ação foi boa, mas a intenção não foi. E existem muitas pessoas que imaginam que porque doam grandes quantias de dízimos ou grandes quantias de oferta, que Deus as aceita, mesmo cometendo pecados. Existem pessoas que andam em infidelidade conjugal, que andam em desonestidade contratual e que chegam à igreja e recebem grandes valores e ofertam dizendo: Deus, eu estou aqui agradecendo e honrando a tua casa com altos valores. Mas Deus olha para aqueles valores e quando olha para o coração, o Senhor lembra: mas existe aí a infidelidade conjugal. Como está o seu respeito com o seu cônjuge? Existe aí a desonestidade contratual. Como estão os seus negócios? O que você tem feito? Jesus, em certa ocasião, estava com seus discípulos olhando para as pessoas que depositavam as suas ofertas, e várias pessoas depositavam as suas ofertas, algumas mais, outras menos, até que uma viúva chegou e depositou 2 moedas, e o Senhor perguntou aos discípulos: quem vocês acham que entregou a maior oferta? E os discípulos ali talvez tenham dito: aquele homem ou aquela mulher que foram os que colocaram a maior quantidade de dinheiro, mas o Senhor disse: eu vos digo que foi aquela viúva, porque ela depositou tudo o que tinha. Então, aquela viúva, embora tenha depositado apenas 2 moedas, depositou todo o seu coração para o Senhor. E certamente que se Jesus deu testemunho daquela viúva, significa que o espírito dela, a forma como ela entregou a oferta, estava completamente limpa. O Senhor, ainda sobre as ofertas, nos fala que se você for até o altar para ofertar e se lembrar que tem uma questão em relação ao próximo, vai primeiro com ele e se reconcilia com ele. Ou seja, resolve qualquer problema de falta de perdão, qualquer problema de mágoa que você carrega no coração, e então volta e entrega a sua oferta e serás aceito. Então, muitas vezes os nossos caminhos são limpos aos nossos olhos, mas o Senhor pesa os espíritos, o Senhor pesa a intenção. Existem pessoas que realizam trabalhos junto com o aspecto voluntário da igreja em presídios, em hospitais, com a finalidade de encontrar alguma pessoa naquele lugar. Eu quero me aproximar da tal pessoa e essa pessoa faz o trabalho
no presídio ou faz o trabalho de evangelismo no hospital, então eu vou entrar nesse grupo com o propósito de me aproximar daquela pessoa, sendo que muitas vezes Deus já disse para você que eu não quero que você se relacione com essa pessoa, porque não é essa pessoa que eu preparei para que esteja com você. Então, a pessoa entra num grupo e, aos olhos das pessoas da igreja, ela está entrando naquele grupo para fazer o trabalho evangelístico, missionário, mas na verdade a intenção é outra. Então, dentro de uma comunidade, as pessoas podem fazer muitas coisas com a intenção errada. Você pode projetar, cursar medicina pensando, é o melhor curso que existe, mas pode ser que o talento que Deus colocou em sua vida é para a música, ou é para o direito, ou para uma engenharia, e você está querendo forçar uma situação que na realidade vai ser ruim para o seu futuro. E muitas vezes você está ali se dedicando num cursinho, estudando e pensando, é o caminho certo, estou com um projeto certo, mas o Senhor olha e pesa o espírito. O espírito é de querer fazer medicina para poder dizer que é médico, para poder ter o orgulho de dizer, eu fiz o curso mais difícil. Deus não honra esses tipos de projeto. Agora, muitas vezes existem pessoas que são menos capacitadas, que são muito humildes, que não teriam condições de serem aprovadas num vestibular de medicina, mas que o Senhor permite que sejam aprovados, completem o curso e exerçam a medicina porque existe limpeza no coração. Ouvi um testemunho de um jovem que disse exatamente isso, de uma comunidade muito pobre, de uma comunidade muito carente, sem condições dos pais dele ajudarem ele no interior do Ceará de poder cursar medicina. Ele olhou para as pessoas da sua comunidade e disse que ficou tomado de tristeza porque viu que não havia médicos para atenderem as pessoas ali, porque todos os médicos que passavam pela cidadezinha em que ele mora queriam cursar medicina e ir para cidades grandes. E ele colocou um projeto. Eu quero fazer medicina porque eu quero voltar a estar aqui para cuidar das pessoas desse lugar. E ele foi para a época de prestar o vestibular e colocou esse projeto. E ele conseguiu ingressar na universidade pública, estudou medicina e ele cumpriu a promessa dele. Ele voltou e ele disse, eu não imaginava que eu poderia cursar medicina em razão das minhas condições econômicas, mas o projeto que eu apresentei de voltar aqui para ajudar as pessoas desse lugar hoje está sendo realizado. Então, veja que todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Será que a sua intenção, o seu espírito, está realmente dedicado para fazer o bem? Qual é a real intenção que tem feito você projetar e querer o que você tem projetado e o que você tem feito? Versículo 3: Confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Veja que o versículo 3 está dizendo, se você confiar a Deus, falar, Senhor, que toda a minha vida, que tudo que eu fizer, que tudo que eu realizar, esteja na direção do Senhor, o próprio Deus, quando você faz isso, coloca os pensamentos certos, para que você pense em projetos de acordo com a vontade dele. Então, uma oração que pode ser feita é, Deus, o Senhor é criador dos céus e da terra, o Senhor me fez, o Senhor sabe quais são os talentos e habilidades que me deu e que quer me dar, então estabelece os meus pensamentos para que os meus projetos sejam todos dirigidos pelo Senhor.
Então nós vemos aqui no versículo 4 que o Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, e até o ímpio para o dia do mal. Esse versículo 4 tem muitas pessoas que dizem que Deus predestina as pessoas, que Deus predestinou os santos para o céu e os ímpios para o inferno. Tem pessoas que dizem assim, ó, veja o que o texto do verso 4 diz: o Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins e até o ímpio para o dia do mal. Então, o ímpio estaria preparado para o inferno e já estaria predestinado a ir para o inferno. Mas a verdade é que esse versículo não significa isso, porque João, no capítulo 3, no versículo 16, está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando nós lemos esse versículo do Evangelho de João, nós vemos claramente que todo aquele que crer em Jesus será salvo. Mas Deus sabe que nem todos vão crer em Jesus. Tanto que no versículo seguinte, que é o 17, ele fala assim, que eu vim para salvar o mundo, não para condenar o mundo. Mas aí depois no versículo 18 diz assim, quem crê nele, né, está livre da condenação, mas quem não crê nele já está condenado. Então, o texto de João, no capítulo 3, no versículo 16, 17 e 18, nos mostra que Deus traz a salvação por Jesus Cristo para todas as pessoas. Mas ele sabe que algumas pessoas não aceitarão essa promessa, não aceitarão a salvação. Existem pessoas que vão querer, por conta própria, mesmo ouvindo a palavra de Deus, seguir no caminho do erro. E essas pessoas que, por vontade própria, por decisão própria, resolverem não aceitar a palavra de Deus, irão para o dia do mal, para o inferno. Por quê? Deus quis que elas fossem para o inferno? Jamais. Deus trouxe a salvação para todos, mas algumas pessoas, Deus já sabe, porque Ele conhece todas as coisas, vão, por decisão própria, mesmo com Deus mostrando o seu amor, decidir que nós não queremos andar com Jesus. Outro dia, fazendo evangelização, conheci um homem em que falei para ele a respeito de Deus e ele respondeu: eu sou do outro lado. E eu perguntei a ele: como assim? E ele disse: eu sirvo aos demônios. E eu perguntei a ele: você sabe o que você está dizendo? E ele disse: eu sei que existe Deus e sei que Deus é maior, mas eu quero seguir os demônios. Eu perguntei: você sabe quais são as consequências disso? E ele disse: eu sei. Eu sei que Deus é bom, mas eu prefiro seguir os demônios. Então nós vemos que existem pessoas que sabem o que estão fazendo e elas querem seguir nesse caminho. Então, essas pessoas estão reservadas para o dia do mal. O que o versículo 4 está dizendo é que o Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins e até o ímpio para o dia do mal, significa que Deus criou todas as coisas, Ele preparou o melhor para todos nós, mas nós temos liberdade de escolher os nossos caminhos e, de acordo com o que nós decidirmos, nós receberemos o nosso próprio fim. O Senhor cria as coisas e cria as coisas e os seus fins. Como quando Deus criou os céus e a terra. Ele criou os céus e a terra em 6 dias, descansou no 7º, colocou o homem e a mulher num jardim para cuidar do jardim, tendo recebido todas as bênçãos que poderiam comer de todos os frutos de todas as árvores do jardim. Mas Deus apenas disse: apenas de uma vocês não vão comer, a da ciência do bem e do mal, para que vocês não conheçam o mal. Isso mostra que Deus jamais criou o mal. Deus não criou o mal. Muitas pessoas dizem que foi Deus que criou o mal. Deus não criou o mal. Deus criou tudo perfeito. Colocou o homem e a mulher no jardim com a capacidade de fazer apenas o bem. Mas,
para que tivessem o livre-arbítrio, porque Deus não obriga ninguém a segui-lo, colocou a árvore da ciência do bem e do mal para que eles tivessem a opção, a escolha de continuarem conforme ele criou ou de seguirem o próprio caminho por decisão própria. E todos nós conhecemos a história de Adão e de Eva, de Gênesis no capítulo 3, que a serpente atraiu a mulher, mostrando para ela: você pode comer desse fruto. E de fato, Eva podia, e Adão também podia, porque Deus não obriga ninguém a fazer as coisas. Eles podiam comer. Mas Deus disse: existe um fim. Se você comer desse fruto, vocês conhecerão o mal. E conhecendo o mal, vocês serão afetados por esse mal. E o que ocorreu é que Eva experimentou, deu ao seu marido que também comeu, os olhos deles foram abertos e eles perceberam o pecado. E quando perceberam o pecado, passaram a entender o mal. Mas, apesar de entenderem o mal, não tinham forças para se afastar do mal. E uma vez que o mal foi impregnado na humanidade, hoje nós temos inclinações para a ira, a mágoa, o ódio, a raiva, o rancor, a inveja, o ciúme. Todas essas coisas não eram conhecidas do coração. O texto nos revela em Gênesis 3 que eles eram tão puros que estavam nus e não tinham a percepção de malícia em relação ao corpo um do outro, mas logo que pecaram perceberam que estavam nus e buscaram se cobrir. Então, nós vemos que a malícia, a lascívia, todos os pensamentos que sobem no coração do homem decorrem do conhecimento do pecado. E foi Deus quem criou o pecado? Não foi. Deus criou o homem à imagem e à semelhança dele para ser conforme ele, com o coração totalmente voltado para o bem. Então, quando Deus criou a humanidade, ele criou para o seu próprio fim. Qual o fim da criação da humanidade? Honrar e amar a Deus, temer ao Senhor e respeitar a Deus, para andar em comunhão eterna com Deus. O texto de Gênesis fala que todos os dias, na viração do dia, o Senhor visitava o jardim e conversava com o homem e com a mulher. E quando eles pecaram, a primeira coisa que eles fizeram foi se esconder de Deus, porque tiveram vergonha em razão da sua falha, do seu pecado. Isso de se esconder é o que acontece com o ser humano até hoje. Quando uma criança faz uma coisa errada, o que ela faz na presença dos pais? É se esconder, é colocar as mãos para trás, é inclinar o corpo como alguém que tem alguma dívida, como alguém que fez algo que não deveria ter feito e que precisa se ocultar e se esconder. Então, essa consequência veio para o mal sobre a humanidade por escolha dos seres humanos. Então, dizer que esse versículo 4 significa que existe predestinação não é uma interpretação certa, porque Deus não criou o mal. Deus criou a possibilidade para que o homem escolhesse os seus caminhos, e cada um escolhe o seu caminho. Verso 5, a abominação é... Eu não vou ler o versículo 5 porque agora que eu vi já deu 33 minutos e o propósito desse curso é que cada aula tenha no máximo 30, 35 minutos. Então eu vou comentar o versículo 5 na aula 29. Deus abençoe a todos. Se você gostou desse conteúdo, curta, comente, compartilhe. Divulgue essa mensagem para os amigos, para que eles também possam se juntar nesse propósito de conhecer mais a palavra de Deus e estudar o livro de Provérbios. Deus abençoe. Amém, amém.